Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em segunda discussão 2 projetos do Executivo voltados ao sistema de ônibus da cidade. Comissão de Finanças discute em audiência pública o orçamento da Prefeitura para a área de educação no ano que vem. Será de quase 8,5 bilhões de reais. E a comissão que analisa a conjuntura da população em situação de rua promove reunião para debater os impactos do projeto Reviver Centro para os moradores que vivem nas calçadas do centro. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da aprovação em segunda discussão de 2 projetos da Prefeitura relacionados ao sistema de ônibus da cidade. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão desta terça-feira e está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. A sessão foi prorrogada por 1 hora e o parlamento aprovou por unanimidade os 2 projetos que agora seguem para a sanção do prefeito Eduardo Paes. E eu acompanhei a sessão. Vamos ver a discussão dos projetos? A sessão teve início com a leitura e aprovação de requerimentos apresentados pelos vereadores, entre eles a criação de uma comissão especial para estudar e analisar as ciclovias no município do Rio, visando oferecer mobilidade urbana e diminuir os acidentes com ciclistas, e a criação da Frente Parlamentar de Capacitação dos Profissionais de Limpeza Urbana. Em seguida, o parlamento discutiu os 2 projetos da Prefeitura voltados para o sistema de transportes da cidade, o projeto de lei complementar número 48 e o projeto de lei número 745. As propostas enviadas ao Legislativo no início de outubro tratam, respectivamente, da reestruturação da política tarifária do transporte por ônibus e da possibilidade de contratação direta pela Prefeitura de funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos, caso haja extinção do contrato com o município. E antes da votação dos projetos aqui no plenário, a sessão foi suspensa para que os vereadores e a Comissão de Transportes avaliassem as emendas apresentadas junto com a secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio. Depois da reunião, a secretária de Transportes participou da sessão plenária e acompanhou atentamente a fala dos parlamentares sobre os projetos. Nossa preocupação é: nós já vivemos um momento em que os trabalhadores da Zona Oeste tinham que pagar mais caro para ônibus frescão, porque eles tiravam os ônibus regulares da linha. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por isso a gente faz emenda para ajustar aqui, ajustar ali. Isso é um projeto de coragem. Obrigado, hein? É um projeto muito bom. Sem dúvida nenhuma, é um grande passo para resolver o grande problema do transporte público e, sobretudo, dessa caixa preta que é o sistema de transporte. A importância da nossa cobrança, da nossa fiscalização, para a gente não deixar novamente, para a gente daqui a uns anos não parar para pensar e falar assim: poxa, o transporte público está assim hoje porque nós deixamos lá atrás. É hora da Câmara cada vez mais participar como está participando. Não só a comissão, como todos os vereadores. Só dessa forma que a gente vai conseguir um transporte público que atenda a população de direito de fato. Então eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo aqui é um passo extremamente importante para que a gente possa, nos próximos meses, espero que até o término de 2022, ter um sistema BRT de muito maior qualidade do que atualmente, à altura do que o cidadão carioca merece. O projeto de lei complementar, número 48, recebeu 50 votos favoráveis. Foi unanimidade, como eu já falei aqui anteriormente. E o outro projeto de lei, o 745, ele foi aprovado por maioria simples. E receberam emendas, é claro que essas emendas foram discutidas com a secretária de Transportes. E durante a sessão, eu conversei com o presidente da Comissão de Transportes aqui da Câmara, o vereador Alexandre Esquierdo, e ele falou sobre o projeto. Vamos ver? Hoje é um dia muito especial, pode-se dizer assim, aqui na Câmara Municipal. É a recuperação do transporte BRT. Esses projetos enviados aqui à casa pelo Executivo, pelo prefeito Eduardo Paes. Como presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, eu venho acompanhando todo esse processo e a gente entende que há uma urgência de salvar esse modal fundamental da nossa cidade, que é
o BRT e também o SPPO. Primeira fase serão os BRTs. Esses PLs vai dar margem para a contratação de novos ônibus, novos carros, trazendo mais segurança, qualidade nesse serviço. E a gente vai estar acompanhando todo o processo. O que a gente quer é que esses benefícios, vamos dizer assim, que vai afetar a sociedade, a população do Rio, também sejam atingidos para aqueles que utilizam o SPPO, que é dito os ônibus normais. E além da secretária de Transportes, também esteve presente na sessão plenária desta terça-feira o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, William Coelho. E ele falou também na tribuna e ressaltou a importância dos dois projetos. Vamos ver? A intervenção está dando resultado. Eu vejo que hoje existe uma secretária de transporte competente que está à frente da secretaria, gerando os resultados necessários para a população que precisa do transporte público, o que não acontecia antes. A gente sabe que esse é um processo que vai demorar um ano e meio para se normalizar na cidade. Mas as atitudes estão sendo tomadas. Então eu encerro a minha fala nesta tribuna parabenizando a secretária de Transporte, Maína, parabenizando o prefeito Eduardo Paes, que chamaram a responsabilidade, sentaram, discutiram e estão trazendo soluções importantes que vão impactar na vida daqueles que mais precisam e daqueles que utilizam esse transporte todos os dias. A educação terá um orçamento de quase 8 bilhões e meio de reais para o ano que vem, segundo a previsão da Prefeitura. A proposta foi um dos pontos debatidos entre vereadores e representantes do Executivo nesta terça-feira, em audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, que discutiu o projeto de lei orçamentária no setor para 2022 e o plano plurianual para os próximos 4 anos. Moradora de Paquetá, Natasha trouxe a filha em idade escolar para participar pessoalmente da audiência pública que tratou da previsão orçamentária para o ano que vem e o plano plurianual 2022-2025. A minha filha está aprendendo a escrever, não é mais um bebê, e a gente não tem ainda a obra garantida lá do Espaço de Desenvolvimento Infantil. Mas eu espero que outras mães não precisem passar pelo que a gente passou. O secretário municipal destacou que a educação é uma das pastas mais importantes para a prefeitura e mencionou as metas a serem alcançadas, como estar entre as 7 capitais com o melhor índice de desenvolvimento da educação básica, aumentar para mais de 90% a proporção de estudantes alfabetizados até o final do primeiro ano, entre outras. O vereador Lindbergh, no entanto, apontou que os 5% de aumento voltados ao pagamento de pessoal da rede de ensino não recompõem a inflação do período. Onde está a recomposição da inflação aqui? Porque a inflação desse ano já está dando a previsão 9,3%. Isso para não falar, secretária, eu sei que aqui é um debate com a Secretaria da Fazenda também. Eu, inclusive, acho que a Secretaria da Fazenda podia ser mais generosa com a educação. Para quem está habituado com isso, sabe que a Lei Complementar 173 atrapalhou muito esse ano, várias situações precisavam acontecer. O que essa lei nos impede? Essa lei nos impede de dar benefícios ou até certas situações voltadas para gastos a mais com o pessoal, direcionamento. O que a gente consegue, de certa forma, sustentar é a reposição. Pedro Duarte sentiu falta da aprovação de crédito para a prefeitura. Caso a prefeitura não realize operações de crédito, até porque precisam passar por essa Câmara e não necessariamente serão aprovados, há garantia de que esses investimentos serão feitos através de algum outro recurso? Já há diálogo com a Secretaria de Fazenda para que haja remanejamento e esses investimentos sejam garantidos, independentemente de operação de crédito? Independente se está sendo utilizado, eu acho que é papel dessa casa questionar e acompanhar as operações de crédito, eu acho que um grande avanço é ter a possibilidade de participar de uma operação de crédito, que era completamente impossibilitado na gestão passada. Por quê? Porque o Rio de Janeiro não tinha credibilidade para isso. A expectativa é de que 8 bilhões e 400 milhões de reais em recursos sejam destinados à educação em 2022.
Só em investimentos, ou seja, aquele montante que necessariamente precisa ser aplicado em melhoria de equipamentos ou infraestrutura, serão 30 vezes a mais do que este ano. Isso é fruto da melhoria de repasses federais, isso é fruto da melhoria do nosso ambiente econômico e organização das finanças públicas municipais, e a gente precisa investir da maneira adequada, seja na parte de custeio, de pessoal, de investimento. Nosso compromisso é com uma educação de qualidade, na educação especial, na educação infantil, no ensino fundamental, na melhoria da infraestrutura da nossa rede, na valorização dos nossos profissionais, e é assim que a gente quer avançar. E começou nesta terça a terceira fase da aplicação automática de multas aos consórcios que descumprirem a frota determinada pela Prefeitura. Com essa nova etapa, serão 294 linhas fiscalizadas pelo sistema de multa automática, feito a partir de aparelhos de GPS instalados nos ônibus. Esse conjunto representa 80% das linhas do sistema. O objetivo é saber se as empresas estão operando com a frota determinada pela Prefeitura. O restante dos trajetos vai ser reavaliado com base nos dados de demanda enviados pelas empresas, que alegam que, em algumas linhas, a demanda de passageiros é inferior à quantidade de veículos estipulada pelo poder público para circular. O planejamento da Secretaria é concluir a revisão das frotas até dezembro e ter todas as linhas municipais regulares fiscalizadas de forma automática no próximo ano. Um levantamento da Secretaria Municipal de Transportes constatou que a quantidade de ônibus nas ruas é bem menor do que está estipulado em acordo, um total de 6.477 ônibus. Mas os dados da Prefeitura apontam somente 2.017 veículos em circulação, ou seja, apenas 31% do determinado. Entre 19 de outubro e 12 de novembro, o novo sistema da Secretaria aplicou 1.000 multas em veículos de 97 linhas. O consórcio Santa Cruz é o campeão, com 643 notificações. E você vai ver no próximo bloco. Impacto do programa Reviver Centro para a população de rua é discutido em audiência pública na Câmara do Rio. A Comissão Especial da Câmara de Vereadores, que analisa a conjuntura da população em situação de rua, se reuniu nesta terça-feira com representantes do Poder Público e da sociedade civil para debater os impactos do projeto Reviver Centro junto a esse segmento da população. Reinaldo, 66 anos, 40 deles vivendo na rua. A fala em tom de desabafo traduz o desafio social. Dar assistência à população em situação de rua, sem casa, sem emprego e com fome. E com isso eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. E quando eu perdi os meus pais para remoções, eu comia lixo, eu comia comida de saco de lixo da porta dos restaurantes. É como se essas palavras do Reinaldo fossem ampliadas. Nos discursos dos representantes de diferentes organizações, o mesmo pensamento. É importante pensar no centro da cidade, com o projeto Reviver Centro, sem deixar que a população mais carente, que vive nele, seja ignorada. Entre os questionamentos, a certeza de que a população em situação de rua é um grupo heterogêneo e a saída da rua precisa de diversas soluções. Mas como o projeto Reviver Centro pode incluir justamente a população mais vulnerável desta região? Aqui no centro do Rio de Janeiro, historicamente, nós temos as ocupações, temos muitos prédios abandonados, prédios do governo federal, do governo do estado, do governo municipal. Nós temos as chamadas ocupações que são feitas em espaços que às vezes a gente nem imaginava que existiam mais. E o povo está ali se organizando, os cortiços. Então, como é que a Secretaria de Planejamento Urbano discute com o poder econômico que deve investir no centro da cidade para que esse poder econômico compreenda que a contrapartida vai acontecer se a gente não excluir ninguém do centro da cidade? Durante a reunião da comissão especial que estuda e analisa a conjuntura da população em situação de rua, foram debatidas algumas questões. Na avaliação dos participantes, são poucos avanços e algumas iniciativas do poder público foram criticadas. A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, disse que o Reviver Centro não altera o trabalho da secretaria. A nossa contribuição em Reviver é o trabalho que a gente já faz. Se não for explicar o que já se fazia, se adaptar
as áreas mínimas que são determinadas pela Secretaria de Planejamento. Né? A Secretaria faz rápido, tem sensibilidade econômica, vai ser melhor que qualquer um de nós, e criar algumas formas, né, como, por exemplo, a ideia do albergue de casais. A gente sabe que muitas pessoas que estão em situação de rua não vão, não sabem que muitas querem ser acolhidos por seus parceiros. Mais do que o crescimento do número de moradores de rua, o perfil vem sendo alterado com a crise econômica. Desde o início da pandemia, a gente observa que houve um aumento da população em situação de rua e uma mudança no perfil dessa população. A gente observa que não tem só pessoas que moram na rua desde que nasceram, né? E pessoas que vêm gerações e gerações na rua, mas pessoas que nunca estiveram na rua, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam a sua moradia. Essas pessoas podiam ser incluídas de alguma forma, porque elas devem ser reconhecidas como pessoas de um sujeito de direitos, né? Pessoas que têm direito ao mínimo do mínimo, como, por exemplo, a comida para sobreviver e a um local, uma casa digna, né? Que abrigue as suas necessidades fundamentais. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais aperta a fiscalização e repressão ao abandono e aos maus-tratos contra os animais na capital. No início deste mês, o prefeito do Rio sancionou uma lei que inclui o Dezembro Verde no calendário do município. A lei, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, pretende alertar os moradores da cidade do Rio de Janeiro sobre a violência contra os animais. O Brasil tem cerca de 30 milhões de animais abandonados e no mês de dezembro o abandono costuma crescer por causa da chegada das férias. Muita gente vai viajar e, sem ter com quem deixar os animais, coloca nas ruas. A Prefeitura do Rio tem uma campanha de adoção que foi prejudicada em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Este ano, até julho, já foram adotados 242 animais, de acordo com dados do município. O processo de adoção é tudo de bom, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência no início, né? Porque é uma adaptação, mas é muito, muito bom. E eu estou muito feliz e ela também. Desde o dia 3 de novembro já está valendo a lei aprovada aqui pela Câmara Municipal do Rio, que inclui o Dezembro Verde no calendário oficial da cidade. A campanha foi idealizada em 2015 no Ceará. De acordo com o vereador Dr. Marcos Paulo, autor da lei, serão 30 dias anualmente para conscientizar o carioca sobre a importância de olhar os animais com carinho e respeito. É fundamental que a população seja conscientizada, seja esclarecida, seja educada sobre a importância de cuidarmos, de protegermos os animais e de termos uma relação mais amigável, mais harmoniosa com todos eles. Há 7 anos, a ONG Indefesos resgata animais das ruas para adoção. A fundadora e presidente aplaude a nova legislação e pede mais políticas públicas para proteger os animais. Eu acho extremamente importante o mês de dezembro ser um mês voltado para os animais. Um mês que todos nós possamos refletir sobre a importância de políticas públicas voltadas para os animais. Políticas de repressão ao crime, políticas públicas voltadas à educação e de políticas públicas voltadas para a prevenção, que é a castração. Políticas públicas que verdadeiramente funcionem. O amor pelos animais está no DNA de Rafaela, que adotou o gato Milk há 5 meses. Ela é contra a compra de animais e faz campanha pela adoção. A sensação de você adotar um bichinho, ela é impagável. Então, o motivo de eu adotar e não comprar é que eu não consigo precificar o amor que eu sinto por esses animais, pelos meus filhos. Porque eles são os filhos para mim. Então, eu não consigo precificar esse amor que eu tenho por eles, eu não consigo precificar o amor que eles têm por mim. A gratidão que eles vão ter pelo resto da vida, de eu ter dado essa oportunidade para eles, deles poderem ter um lar, ter o que comer, ter aonde dormir. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais promete um hospital público veterinário na Zona Norte para o 2º semestre de 2022. O secretário afirma que a Prefeitura vem aumentando a fiscalização e a repressão contra os maus-tratos de animais no município do Rio. E a gente tem colocado todos os nossos esforços para aumentar a repressão ao tráfico, aos maus-tratos.
temos o aumento da equipe e o aumento dos atendimentos. Ainda não estamos com todo o efetivo que gostaríamos, nem com todos os equipamentos, mas a gente, sem dúvida, tem transformado o Rio de Janeiro num local onde se punem, onde se fiscalizam os maus tratos, o abandono e também o tráfico de animais. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje com o tema Os Desafios dos Jovens Negros no Brasil. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.